agora nós vamos iniciar a resolução do nosso exercício, que eu passei para vocês no SIGA A, é o exercício 1, lucro real, lucro presumido. Aqui nós temos uma tabela que contém os dados a serem considerados, receita bruta, tributo sobre receita bruta, devoluções, descontos, custos, despesas, outras receitas, adições, exclusões, imposto retido na fonte, CSLL retida e programa de alimentação ao trabalhador. Nesta primeira etapa aqui do exercício, nesta correção que eu vou apresentar no vídeo, nós não iremos considerar as informações do programa de alimentação ao trabalhador. Tá? Isso vai ser tratado em sala de aula. Bem, então aqui o que é que se pede? Né? Considerando os dados acima, bem como saldo de prejuízos fiscais operacionais e base de cálculo negativo da CSLL de períodos anteriores existente em 1º de janeiro no valor de 5 milhões, quer dizer, a empresa tem prejuízo fiscal e base de cálculo negativo de períodos anteriores, tá? Neste valor de 5 milhões, ele pede para que seja apurado o imposto de renda e a CSLL. Aí você vai fazer com base no lucro presumido, lucro real trimestral e o lucro real anual, e neste caso aqui, devendo ser calculada a estimativa, mas levantando o balanço, o balancete de suspensão e redução, para verificar a melhor alternativa de pagamento. Quer dizer, você vai apurar a estimativa e, ao mesmo tempo, para o mesmo período, vai fazer o levantamento do balancete para verificar se é possível reduzir ou suspender a estimativa. Tá? E aqui vai ficar esse dever de casa, que é para pesquisar o que é o PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador, porque, como eu disse, a gente vai tratar dos aspectos dessa dedução, desse incentivo fiscal em sala de aula. Bom, para a resolução do exercício, a gente vai utilizar a planilha que eu forneci, tá, via SIGA também. Essa planilha vai facilitar muito o preenchimento. Então você só vai bastar trazer para cá os valores, por exemplo, de receita bruta, somente uma vez. Né? A planilha vai levar automaticamente para as demais apurações. Tá? Então eu peço que vocês não apaguem as fórmulas que constam nas células, porque a planilha está toda interligada, tá? Então, aqui do lucro presumido, inicialmente, nós vamos, nessa primeira planilha aqui, nessa aba lucro presumido, eu vou buscar os dados do primeiro trimestre e vou fazer isso para os demais trimestres. Bem, esses dados eu estou trazendo lá do exercício, do enunciado, tá? Então, trouxe aqui a receita bruta, e aqui ele pede deduções da receita bruta, descontos, devoluções, etc. No lucro presumido, estes valores servem para ajustar a receita bruta antes de você aplicar o percentual. Então você vai abater aqui, no caso, vendas canceladas, descontos e devoluções. Você não abate tributos no lucro presumido. Então vou trazer os valores também que constam lá no exercício. Já com os valores agora das deduções, chegamos aqui as bases de cálculo do lucro da atividade, né, que seria 14 milhões de posse dos valores, aqui das deduções, aqui nessas células, no caso D6, D10 e assim por diante, nós temos já o cálculo do lucro da atividade. Então, é justamente receita bruta menos as deduções passíveis de ajuste e, no caso, eu coloquei aqui vezes 8%, porque aqui eu estou considerando que é uma empresa comercial, tá? O percentual a ser aplicado depende da atividade. Bom, então feito isso, agora o próximo passo, né, depois de ter apurado o lucro da atividade de cada trimestre, agora é buscar as outras receitas. E aí também eu vou trazer as informações que estão lá no exercício. Lançadas aqui as informações, os valores correspondente às outras receitas, aí é possível já calcular a base de cálculo do tributo, do imposto de renda, no caso o lucro presumido. Né? Então nós temos aqui que vai corresponder ao lucro da atividade, mas as outras demais receitas, resultados positivos e por aí vai, como nós vimos em sala de aula. Feito isso, passamos aqui ao cálculo do imposto, que é 15%, tá? Dessa base de cálculo, e o adicional, no caso aqui, vai ser 10% sobre a parcela da base de cálculo que ultrapassar 60 mil, que é o número de meses do período de apuração, que são 3 meses, vezes 20 mil. Tá? É uma sistemática de apuração do adicional que é definida por lei. Então aqui calculamos 10%, temos um adicional de 297 mil. Bom, para a apuração final aqui, do valor que vai ser pago, que vai ser gerado,
que vai constar no DARF a ser gerado, nós precisamos informar a retenção na fonte, que no caso do nosso exercício nós tivemos. Então vamos buscar os dados correspondentes a essas retenções. Lançadas as retenções, então nós chegamos aqui no valor do imposto de renda a pagar. Então, no primeiro trimestre, 678.800, no segundo, 300.400, no terceiro, 793.600 e no quarto, 1.495.800. Então nós temos um total de 3.268.600, ok? Bom, para a CSLL, nós vamos aproveitar basicamente todas as informações aqui dessa planilha. Por isso que na planilha de baixo, todos esses valores são repetidos, com exceção da retenção, né? E vale lembrar, a aplicação do percentual para o lucro da atividade, neste caso aqui, é o percentual padrão da CSLL, que é 12%. Lá no imposto de renda, nós utilizamos 8%. E não há que se falar em adicional aqui, ok? É só a CSLL, no caso, a alíquota de 9%. Então, eu vou trazer apenas as retenções aqui da CSLL. Então, com isso, nós chegamos aqui aos valores da CSLL a pagar, é o que vão constar no DARF, nos DARFs respectivos, né, a cada período. E nós temos um total de R$ 1.339.140 de tributo a pagar, considerando os 4 trimestres, tá ok? Então vejam só, é uma apuração bastante simples, né? Aqui também os dados são bastante diretos, a gente não tem muitas exceções. É só para a gente alimentar, para fazer uma breve revisão da sistemática de apuração com base no lucro presumido, tá ok? Bem, então analise essa planilha, analise a resolução agora apresentada, confronte com o que você fez, e aí se persistir alguma dúvida a gente vai dirimi-la em sala de aula. Agora nós vamos tratar da apuração do lucro real trimestral. Bom, então agora nós vamos apresentar aqui a apuração do lucro real trimestral, tá ok? Então percebam, aqui a receita bruta, que nós já informamos lá na planilha do lucro presumido e as deduções, né, que descontos e devoluções já foram automaticamente trazidas aqui para essa planilha. Você não tem que digitar mais isso. Agora é o seguinte, o lucro real, ele toma como ponto de partida o lucro contábil. Então é preciso que eu tenha essa apuração, né, disponível. Então, apuração do lucro contábil. Então aqui eu estou apresentando uma visão bem sintética da DRE, da ECF, que é o registro L300, que tem como base as informações constantes na escrituração contábil digital, a SCD. Então aqui eu tenho que informar todas as deduções da receita bruta. Eu vou estar elaborando a DRE contábil. Então aqui eu vou trazer, o que é que me falta aqui, com base nos dados do exercício, eu vou trazer as deduções da receita bruta, no caso, o item pertinente aos tributos, né? Então, no caso, nós teríamos aqui, como se trata de uma empresa comercial, né, nós teríamos aqui o PIS, a COFINS e o ICMS, basicamente seria isso. Bem, agora trouxemos os valores relativos às deduções, né, dos tributos, tá? Como eu disse aqui, pode ser os tributos aqui sobre a receita bruta, PIS, COFINS, ICMS. Trouxemos aqui, já da tabela, nessa coluna aqui, custos e despesas, já trouxemos para cá, tá? Do mesmo modo as outras receitas. Lembrando, essa planilha aqui, ela está bem simplificada, tá? Então, se no caso, ao invés de outras despesas, tipo um ganho de capital, esse tipo de coisa, por a venda do imobilizado, enfim, você tivesse uma perda, aqui no lucro real, você incluiria um valor negativo e não informaria nenhum valor lá na planilha do lucro presumido. Tá? É importante isso porque você precisa fazer o ajuste. Valores negativos não vão ser considerados lá no lucro presumido, nem lá na frente quando eu for mostrar para fazer a apuração da base de cálculo estimada.
no âmbito do lucro real anual. Mas no lucro real trimestral e no lucro real na apuração do balancete, suspensão e redução, e também na apuração do lucro real anual, efetivamente, valores negativos têm que ser informados, tá? Então aqui o valor positivo, chegamos aqui ao lucro antes do imposto de renda e antes da CSLL, que é o ponto de partida da CSLL. Aí vamos aqui mais na frente, a parte verde seria o ELAX, no caso aqui a gente está tratando da parte A do ELAX, trouxe para cá as adições e exclusões, tá? Foram trazidas, e aí são feitos os ajustes. Então chegamos aqui ao valor de 5.106.000. Como a empresa ela tem base de cálculo negativa e prejuízo fiscal ambos aqui, por simplificação no valor de 5 milhões, então nesta etapa aqui é possível fazer aquela compensação da base de cálculo de períodos anteriores, porque eu obtive aqui uma base de cálculo, um resultado positivo, depois dos ajustes de adição e exclusão. Então eu posso compensar até 30%, né, desde que eu tenha o respectivo saldo. Então, eu tenho um limite, né, de dedução de compensação de 1.531.800. Então, o saldo de base de cálculo de períodos anteriores que nós temos, conforme a SCC eu havia comentado, é de 5 milhões. Então, aqui embaixo eu coloquei aqui uma representação gráfica aqui da parte B. Tá? Então, nós temos esse saldo. Então, vai ser possível compensar esses 1 milhão, esse total aqui de 1.531.800, que é 30% dos 5.106.000, tá? Eu vou aqui simplesmente, olha, eu vou baixar esse valor, ali eu tenho um saldo devedor na parte B, vou abater lá, então ele vem aqui credor, tá? Aqui. Então, para os próximos períodos, eu vou ter um saldo disponível para compensação de quanto? De 3.468.200, tá? E aí agora vamos avançar, apuramos aqui a base de cálculo da CSLL depois da compensação, que é o que vai ser objeto de tributação. E agora já foram trazidos para cá os valores pertinentes à retenção da CSLL. E nós temos aqui um valor de 265.678. Então esse aqui, como não tem nada para compensar, saldo negativo de CSLL e tudo mais, então esse é o valor final. Para o imposto de renda, a lógica vai ser a mesma, tá? Então, nós vamos trazer para cá. Aqui a CSLL ela é deduzida, aqui ó, no início, ela vai ser deduzida, né, do ponto de partida do imposto de renda, mas depois ela é adicionada. Aí a planilha faz isso automaticamente. Isso também é feito automaticamente na CSLL. As adições e exclusões, por simplificação, elas estão iguais, mas nem sempre isso vai acontecer, tá certo? Nem sempre isso vai acontecer. Eu posso ter adições e exclusões que são do imposto de renda e que não poderão ser utilizadas na CSLL e vice-versa. Isso vai depender do que está determinado na legislação. Tá? Então aqui chegamos aos mesmos 5.106.000, repetindo, 5.106.000. Mesma coisa, vou poder compensar até 30% desse valor, tem 1.531.800. No caso, eu tenho um saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores de 5 milhões, né, que a gente informou no exercício. Então, aqui vamos proceder da mesma maneira. Então, nós vamos poder compensar esses 30%, porque nós temos um valor superior em saldo de períodos anteriores. Chegamos ao lucro real de 3.574.200. Aqui, vou fazer a mesma coisa, vou baixar esse valor aqui da parte B e vamos ficar com esse saldo aqui a ser compensado no futuro, tá? De 3.468.200. Bom, aqui vamos ter o cálculo do imposto de renda, 15%, o adicional, aqui vamos abater 60% da base e aplicar 10%. Temos aqui os valores das retenções, já estão lançados, são os valores que constam lá no nosso exercício. E aqui também não teremos nenhum valor a compensar, teremos aqui o mesmo valor a pagar. Então, este valor é que vai ser pago via DARF. Tá? 814.350. Então, avançando agora para o segundo trimestre, tá? Temos aqui as informações
já foram lançadas, tá? Já foram lançadas. Então, nós vamos ter, já chegamos aqui a um resultado negativo, tá? Então, aqui 3.400, mas eu faço adições e exclusões, mas ainda assim cheguei a um resultado negativo. Então, este montante negativo, ele não vai gerar tributo algum, nós vamos ter um tributo zero aí no período, só que esse valor que é de base de cálculo, uma base de cálculo negativa da CSLL, ele vai ser guardado porque ele vai poder ser compensado lá na frente com os resultados futuros, tá? Eu vou trazer para cá esse resultado, ó. Buscar aqui, vou colocar só um sinalzinho negativo, porque aqui eu quero que fique tudo no módulo aqui positivo. Em vermelho só para diferenciar, que é do período. Pronto. Então, qual é o saldo que nós temos agora? Então, vamos ter o anterior mais esse aqui. Então, vamos ter um total de 6.866.200. Bem, avançando, só que aqui é o seguinte, nós tivemos retenção de CSLL no período. Tá? Então, como o tributo foi zero, a retenção, muito embora tenha sido feita corretamente, mas aí ele acabou demonstrando que essa retenção, ele acabou, como se trata de um pagamento, de antecipação, ele antecipou, mas não aproveitou aqui no final, porque o tributo foi zero. Então, ele fica com um saldo negativo. E esse crédito, digamos assim, ele vai poder abater da CSLL dos períodos seguintes, ou pode compensar com outros tributos. Tá? Então ele vai guardar esse valor. Quando for na apuração, a gente vai fazer isso aqui, mas na prática vai ter que ser informado uma declaração que é a DECOMP, né, solicitando, informando que tem esse crédito, esse saldo negativo e que vai compensar com um determinado tributo. No caso, seria a CSLL aqui do período seguinte. Tá? Então esse valor, nesse período, não vai ter nada para pagar, ele pagou a mais, reteve a mais 45.500 e esse valor vai ser utilizado lá na frente. É preciso separar as coisas, não pode se confundir saldo negativo com prejuízo fiscal. Aqui o prejuízo fiscal, qual foi o efeito dele? Tributo zero. E ele vai ser guardado, que aqui é base de cálculo, para ser compensado com lucros futuros. Aqui, porque houve retenção e o tributo foi zero, então nós vamos ter, neste caso aqui, um saldo negativo. Mas se eu não tivesse retenção alguma, eu não teria saldo negativo. No final ficaria zero, entenderam? A questão sempre é, quando eu tiver antecipações de tributo, né, em valor superior ao que eu apurei no período, que eu estou demonstrando que é devido efetivamente no período, aí a diferença, a maior, desse pagamento antecipado, aí se torna saldo negativo. E vira um crédito para você pagar tributos nos períodos subsequentes. Bom, então aqui do mesmo modo, aqui para o imposto de renda, tá? Nós temos, também no caso como os dados são iguais, nós vamos ter prejuízo fiscal. Então esse prejuízo eu vou trazer para cá, ó. Pegar esse prejuízo para cá. Certo? Quanto é que ele vai ficar para períodos seguintes? 6.866.200, tá? Bom, então aqui também vamos ter uma situação de saldo negativo, porque nós não vamos ter tributo e tivemos retenções, tá? Um saldo negativo de 62.600. Avançando aqui para o terceiro trimestre, desculpa. Tá? Então vamos aqui, olha. Adições e exclusões, chegamos a uma base de cálculo da CSLL antes da compensação de base de cálculo negativa de 6.956.000. Fazendo o cálculo aqui dos 30%, aqui já tem uma formulinha, então ele pode compensar até R$ 2.086.800. Ele tem um saldo de quanto? Ele tem um saldo de 6.866.200. Então ele vai poder compensar na integralidade aquele limite de 30%. Então vou trazer para cá. Vou ter aqui esse valor. E aqui nós vamos ter um saldo remanescente de 4.779, tá?
Bom, avançando, o que é que vai acontecer? Apurei 438.228 de CSLL, vou abater as retenções, beleza, chego a 368.728. Só que eu tenho, agora eu vou aproveitar aquele saldo negativo do período anterior, tá? Então, vou pegar esse cara e abater esse valor que está negativo. Por isso que eu coloquei mais na fórmula, tá? 323.228. Então percebam, do valor de 438.228 que foi apurado como devido, tá? No período, 69.500 foram pagos, foram quitados por meio das retenções, 45.500 por meio do saldo negativo e restaram 323.228 para serem pagos via DARF. Então veja, os valores relativos ao pagamento do tributo, tá? Apuração de base de cálculo, achei o tributo devido do período e daqui para frente é só como esse tributo foi quitado. Então, 69.500 por retenção do próprio período, 45.500 de saldo negativo de período anterior e o restante seria pago via DARF. Aqui para o imposto de renda, chegamos a uma situação semelhante, tá? Ele vai poder compensar esse prejuízo. Então, vou abater aqui, ó, esse prejuízo aqui, baixar da parte B, né? Certo? Isso aqui, ele vai ter um total de R$ 4.779.400 para os próximos períodos. Isso aí para o quarto trimestre desse ano, primeiro trimestre do ano seguinte, assim por diante. Não tem limite temporal, o limite é a trava. Bom, e aí cálculo do imposto de renda, do adicional, tá? Temos as retenções e aqui do mesmo modo, olha, nós temos um saldo negativo aqui no período anterior de 62.600. E aí que ele está sendo utilizado para abater. Então aqui, olha, do valor devido que nós temos aqui, imposto adicional, que dá R$ 1.211.300, eu vou ter 87.000 sendo liquidado por meio de retenções, 62.000 por meio de saldo negativo e o restante que ficamos aqui com 1.061.300, tá? Seriam quitados por meio do DARF. Seriam gerado um DARF informado esse valor, que é o valor a pagar, que restou a pagar no período. E finalizando, nós teríamos aqui para o quarto trimestre 5.200.000, adições e exclusões, chegaríamos a um montante aqui de 5.595.000, tá? Compensação de 30%, poderíamos compensar até 1.678.500. Nós temos um saldo de quanto? Temos um saldo de 4 milhões, então aqui seria possível sim compensar, tá? Então vou trazer aqui a compensação, vamos ter aqui esse valor de 1.678, certo? Vou pegar aqui esse menos esse, chegamos aí sobrou um saldo de R$ 3.100.900, tá? Que vai ser utilizado a partir do primeiro trimestre do ano seguinte e assim por diante. Como eu disse, essa base de cálculo negativa, assim como o prejuízo fiscal, eles não têm um limite temporal. O limite imposto é essa trava que é vinculada ao resultado do período que está sendo utilizado. Então, o saldo ele fica disponível aí enquanto houver. E a empresa, como eu disse em sala de aula, né, a empresa tem que demonstrar a escrituração desse prejuízo. Cabe à empresa demonstrar isso. Tá? Então, aqui chegamos a R$ 352.485 de CSLL, temos retenção de 96.000, restaram aqui 256.485. Então, esse aqui é o valor, não tem nenhum saldo negativo para abater, já foi todo aproveitado. Então, temos aqui o montante da CSLL. Bom, e aqui para o imposto de renda, de forma também semelhante, nós vamos ter essa compensação, tá? 1.678, no caso,
Reforço, né? Foi uma coincidência aqui para fins didáticos, colocamos o mesmo valor, porque o objetivo aqui é você entender a sistemática de apuração, o valor está o mesmo, mas não necessariamente teria que ser igual do prejuízo e de base de cálculo negativa, tá? Então, aqui 3 milhões, imposto de renda adicional, então chegamos a um total de 847.925, depois de deduzidas as retenções. Então está aqui. Então, com isso aqui, nós finalizamos a apuração do lucro real. Tá? Agora, nós vamos passar para a apuração do lucro real anual, e aí vamos fazer a apuração na parte 2, vou gravar outro vídeo, e vamos fazer a apuração das estimativas mensais, vamos também utilizar o balancete, né, ao longo do período, e vamos também fazer a apuração ao final do ano, para determinar o tributo efetivamente devido no período. Até o próximo vídeo.